As palavras importam e importam muito. Nós sabemos muito bem que uma questão central para a manifestação do preconceito ou do respeito é a linguagem. E por isso acreditamos que a discussão sobre a terminologia em relação à doença é extremamente importante. Afinal, por que é preciso abandonar a lepra e entender de onde veio o nome hanseníase? Saiba a resposta no episódio de hoje. Eu sou Faustino Pinto e você está no EAD do Mohan. Oi, gente, vamos falar de lepra e de hanseníase. Ué, mas lepra e hanseníase não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Hanseníase é uma doença milenar. Apareceu na Bíblia pela primeira vez na Septuaginta, aproximadamente 200 anos antes de Cristo. A Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego pelos 72 sábios reunidos em Alexandria. Estes sábios eram anciões judeus bem familiarizados com os costumes e práticas da comunidade judaica. Diante do termo não traduzível de Saratá, buscaram maior proximidade na língua em que eles estavam traduzindo. Escolheram lepra. A maioria dos historiadores contemporâneos referem-se a hanseníase como originária da Índia, no século XV a.C. Mas há indícios da doença na China, aproximadamente no ano 2600 a.C. Há referências bastante claras com relação à hanseníase em livros muito antigos. Ao que parece, essa doença já era conhecida na Índia em 1500 anos antes de Cristo, e no Rigveda Samhita, um dos primeiros livros sagrados da Índia. A hanseníase é denominada de kushta. Na China, referências muito antigas dão conta de descrições compatíveis com pacientes portadores de hanseníase por volta de 2600 a.C. Mas qual o verdadeiro significado de lepra? Lepra significa podridão, castigo divino, impureza, descamação, vício. Acreditava-se que a lepra seria um castigo de Deus às pessoas desobedientes. Aquelas que fossem contrárias às leis de Deus ou aos costumes religiosos da época. Deus marcava essas pessoas através de manchas, deformidades, mofo nas casas, nas paredes, nas vestes, como forma de castigo. Elas eram excluídas da sociedade por serem leprosas. A lepra era a doença da desobediência divina. A lepra, na verdade, não dizia respeito única e exclusiva à doença que conhecemos hoje por hanseníase. Era todo um conjunto de dermatoses. Eram doenças de pele, como também qualquer outras situações que remetessem a um estado anormal para aquela sociedade e seus padrões de pureza e normalidade. Doenças que conhecemos hoje, como vitiligo, pano branco, impingem, também foram chamadas de lepra. O único motivo para isso é que as doenças não tinham nomes. Com o passar do tempo e através de descobertas científicas, resolveram retirar essas doenças do saco da lepra. Doenças sem nomes, lepra. Em 1873, Gerhard Amaue Hansen, cientista norueguês, descobre o bacilo causador da hanseníase, mas não dá nome à doença. Usa Mycobacterium leprae, termo associado ao significado em latim das doenças dermatológicas sem nomes. Na década de 70, precisamente em 1976, o médico e professor de dermatologia da Escola Paulista de Medicina, Abraão Rotenberg, propôs a mudança de terminologia de lepra para hanseníase. Então, no âmbito da Secretaria Estadual de São Paulo, a doença adquiriu o seu nome, hanseníase. Mas isso só acontecia no estado de São Paulo. Os outros estados do Brasil continuavam a chamar a doença de lepra. Mas isso não era o suficiente para as pessoas atingidas pela hanseníase no enfrentamento ao preconceito e à discriminação que cercava essa doença. Profissionais seguiam pelo Brasil usando a terminologia lepra, lançando mão da cultura do medo, para que houvesse maior adesão ao tratamento.
Era cômodo impor o medo como ferramenta de adesão do que sentar, conversar, explicar para as pessoas sobre a sua patologia. Não era levado em conta a capacidade de compreensão das pessoas. O MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, inicia uma luta para que definitivamente a doença tivesse um nome no Brasil. Em 1995 foi criada a Lei 9.010, que proibiria o uso do termo lepra como significado de doença. É preciso que as pessoas tomem conhecimento desse processo e que nos ajude no combate ao preconceito e à discriminação e no uso da terminologia correta como instrumento poderoso no combate à endemia hansênica no Brasil. Termos como lepra e leproso não são palavras simples, são palavras poderosas e terríveis que destroem vidas e isolam pessoas da sociedade. Em nome da lepra, pessoas foram assassinadas, excluídas, exploradas e condenadas a viver sem futuro. No Brasil, ambos os termos, lepra e leproso, foram proibidos. Mas ainda há uma falta de campanhas educativas para dissociar o comportamento de leprofobia da imagem da doença de Hansen. Não somos leprosos. Somos seres humanos que fomos atingidos por uma doença que tem nome: hanseníase. Convido a todos vocês a usar, porque hanseníase tem cura.